Bom dia, a paz do Senhor. Vamos a mais uma reflexão matinal, continuando a nossa sequência aí da parábola do semeador. Nós paramos ontem falando sobre a semente que cai entre pedras e nós vamos continuar hoje, tá bom? Mateus 13, versículo 7, diz assim, ó: E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Quem são os espinhos? Jesus diz, os espinhos são aqueles que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E aí? A sedução das riquezas torna a palavra de Deus infrutífera. A sedução e os cuidados deste mundo. Isso aqui tem muito a ver também com aquelas pedras que nós falamos ontem, lembra? As pedras que eu coloquei como obstáculos, ao estilo de vida, às situações. Agora eu vou falar algo para complementar isso. Os cuidados deste mundo, né, e a sedução e as riquezas, elas não estão só ligadas ao dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes um jovem hoje se converte ao Senhor e ele é taxado, ele é discriminado. Essa é a melhor palavra para dizer, discriminado. A sociedade ela prega muito o fim da discriminação. Você vê campanhas pró-aborto, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida, a favor da palavra e contra o aborto, mas você vê aí passeatas a favor do movimento LGBT, a favor da maconha, a marcha de não sei o que, marcha disso, marcha daquilo, liberdade de expressão. Algumas pessoas abusam, né, do tal da direito de se expressar e ofendem religiões, seja ela qual for. Eu lembro aí que um grupo da tal da Fêmen, quando teve aquela marcha da juventude aqui no Brasil, onde o Papa veio, eles fizeram atrocidades com a imagem dos santos que os católicos adoram, que para eles tem um valor muito forte. Então algumas pessoas usam e abusam desse tal direito, né, de se expressar, ofendendo outras pessoas. Agora, existe algo na nossa sociedade que não se fala, que é a discriminação sobre os jovens ou as pessoas que decidem seguir a Jesus Cristo. Existe muito mais do que você imagina. Se um jovem hoje, uma moça ou um rapaz, decide viver uma vida em santidade, abre aspas, uma vida onde ela não se envolva com promiscuidade, com sexo ilícito, sexo fora do casamento, pornografia ou qualquer forma de promiscuidade, fecha aspas, essa pessoa é discriminada como careta, retrógrado, né, antiquado, muitas vezes é chamado de burro, é chamado de pessoa de burra. Por quê? Porque você não é mais moderno, hoje em dia tudo pode, é tudo vamos lá, ninguém é de ninguém. Isso não é verdade. E ainda que algumas pessoas sigam esse estilo de vida, nós não podemos questionar as pessoas que decidem não seguir esse estilo de vida. Muito pelo contrário. Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem que vivem sem se alimentar, vivem da energia do sol. Eu não vou criticar elas. Eu conheço pessoas vegetarianas, eu não vou criticar eles porque eles são vegetarianos, sobra mais carne para mim. Eu não critico as pessoas. Agora, como cristão, eu não critico nessa forma. Mas o que eu vejo de discriminação para com os jovens que decidem seguir a Cristo é uma coisa absurda. As pessoas falam do bullying, né? Se chama uma pessoa de gordinha, é bullying. Mas muitas vezes a pessoa chama, olha lá o cristão tapado, olha lá o cristão trouxa, olha o cristão não sei o que, olha o cristão isso, olha lá o virgão, olha a virjona, duvido que vocês são virgens, duvido que vocês namoram em santidade. Há uma discriminação. Então, muitas vezes, essa discriminação se transforma nesses espinhos e elas crescem, porque Satanás sabe qual é o seu ponto fraco. Vamos supor, se você anda numa turma, numa galera, né? Vamos supor mais jovens, anda numa galera, numa turma, e de repente você conhece uma igreja, Jesus fala com você, toca no seu coração, um monte de coisa começa a acontecer dentro do seu coração. Quando você chegar na sua turma, você vai se sentir o peixe fora d'água. E eles vão, muitas vezes, essas turmas são aqueles que causam depressão numa pessoa, num ser humano. Por quê? Começa esse tipo de brincadeira. E para com os homens, eu acho que é um pouco mais complicado, porque o homem é muito visual. Então eu lembro que quando Jesus me chamou,
E eu falava para alguns amigos assim, não, cara, eu não quero mais participar, não quero ver mais esse tipo de coisa, não quero ver mais pornografia porque, né, isso não condiz com a palavra, Jesus não gosta. E eu estou tentando não ver isso, quando eu comecei, né, no começo da minha conversão. Não, olha aí, ó, só uma olhadinha, pô, você virou viado, você virou gay. Não, só não quero ver. Ah, não quer ver, todo mundo ver. Tem um monte de crente que eu conheço que vê, o problema é deles. O que as pessoas fazem não deve ser justificativa para as suas atitudes, para que você faça. Você não pode justificar os seus erros nos erros dos outros. Ah, eu faço porque o fulano faz. Ah, eu fiz porque ele fez, eu falo porque ele fala. Não. É por isso que nós temos que ter o alvo, o objetivo sempre como Jesus. Aí você pode usar ele como exemplo. Ah, eu sou santo porque Jesus é santo. Ah, eu falo coisas boas que edificam porque Jesus falava que era bom e edificava. Eu fujo da aparência do mal porque Jesus fugia da aparência do mal. Nesse aspecto, sim. Senão você vai acabar sendo sufocado pelos espinhos. A sedução do mundo é muito forte. O inimigo ele não trabalha ontem ou há 100 anos atrás. Ele está desde a época da humanidade. Desde que o homem é homem, desde que o homem foi criado, Satanás tenta seduzir de todas as formas. E eu vou falar algo para vocês, que a gente já viu que era a questão do pecado, lembra? Que você pode procurar no nosso canal aí a questão do pecado, é o videozinho que tem uma pessoa comendo a maçã, e fala assim que Eva, antes de pecar, ela viu a fruta, depois ela viu que era boa, depois ela viu que era desejável, e aí depois, enfim, ela comeu. Então, os espinhos, eles começam assim. Você começa a ouvir, ser cutucado, daqui a pouco você presta atenção no espinho, daqui a pouco você está lá. Muitas vezes esse espinho é venenoso, te envenena e você acaba deixando a palavra de lado. São muitas as pessoas que têm vergonha de falarem que são cristãs. Muitas pessoas preferem dizer que são bandidos, que são, sei lá, espíritas, bandistas, budistas, muçulmanos ou muçulmanas, mas os cristãos parecem ter vergonha de dizer sou cristão. Sabe por que muitas pessoas têm vergonha? Porque há um peso de santidade sobre o cristianismo. O Islã, ele tenta, por exemplo, justificar os seus erros no Alcorão. Porque Maomé era um cara falho. O profeta Muhammad, o profeta Maomé, ele era um cara falho. Ele falou no livro do Alcorão várias atrocidades que não vem ao caso aqui. Mas um dia, a gente vai fazer um devocional sobre o Islã e o cristianismo. E as pessoas justificam os erros dela porque ele errou. Só que para nós não tem isso. No Espiritismo, por exemplo, Allan Kardec fala no livro dos Espíritos que os espíritos não são confiáveis. Não há como ter certeza de que aquele espírito que se comunicou com você disse a verdade, que ele era quem ele disse que ele era. Então, a doutrina dele é baseada numa suposição de uma possível realidade. Isso está escrito no livro dos Espíritos. Ou se você é espírita, se você é kardecista, é só você ler. Está lá. Eu não lembro a página agora, mas está lá. No livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Pode olhar lá. Aí você vai num bandista, você ouve, pede alguns trabalhos, faz aquilo. Ah, mas eu faço porque eu justifico na entidade, porque a entidade mandou eu fazer aquilo. Então, se você for ver, em várias doutrinas, religiões, seitas, existe um motivo, uma brecha, algo que permita que a pessoa erre. No cristianismo, não. Jesus fala que nós temos, se for falar, que a palavra seja agradável e edificante. Que devemos ser luz do mundo e sal da terra. Que nós devemos levar os outros e os considerar melhores como a nós mesmos. Assim, tudo aquilo que Jesus pediu para nós fazermos nos leva a uma situação de humilhação. É verdade. Em todo tempo a Bíblia fala de pessoas que se humilham, tomam sua cruz, lembra? No outro devocional que nós falamos, toma a tua cruz, segue a Jesus. A cruz é símbolo de humilhação. Então nós não temos como falar assim, eu peco porque o apóstolo Paulo pecou. Não podemos. Não posso falar assim, eu vou adulterar porque o rei Davi adulterou. Não podemos. Eu não posso falar assim, eu vou beber vinho porque Jesus bebia vinho. Essa questão do vinho, a gente ainda vai falar sobre isso um dia, mas aquele vinho que Jesus bebia, ele era fermentado não alcoólico. Existem, no grego, o grego é igual ao português, existe uma palavra apenas para o vinho. Agora, no hebraico, existem muitas palavras para vários tipos de vinho. Existe o vinho, que seria o suco de uva sem prensar, sem nada. Existe o vinho, que era do mosto,
né, que era de uma pré-fermentação. Existia o vinho fermentado não alcoólico e existe o vinho fermentado alcoólico. Então são várias palavras para vinho aí. Mas enfim, então eu não posso fazer isso porque Jesus não fez. Então nós não temos essa justificativa. O nosso caminho, a nossa única opção é fazer certo. Por isso que é muito difícil as pessoas reconhecerem que são cristãs. Por isso que os espinhos afetam muito mais os cristãos do que os espinhos afetariam outras pessoas em outras religiões. Fala para não, você vai na Umbanda? Vou sim. E quero ver que ele não vai falar alguma coisa aqui. Você vai ver se eu não faço um trabalho para você. Você não viu um cristão falando assim? Por exemplo, vamos dar fazer um exemplo aqui rápido. Você é cristão? Sou sim. Nossa, eu vou orar pela tua vida. Jesus te ama. Antigamente você ouvia muito mais isso, não ouvia? Quando você era criança, você era mais novo, ou seus pais não falavam que quando o cristão era ofendido, ele falava assim, Deus abençoe, eu te perdoo, Jesus ama a sua vida, eu te amo, irmão. Hoje não. Hoje o cara xinga o cristão, ou ofende o cristão é o primeiro a sentar uma pedrada no cara. Não sou crente não. Aí depois vai lá com a Bíblia debaixo do braço. Ou o cristão não assume que é cristão porque bate na mulher dentro de casa. Ou bate no marido dentro de casa. Ou usa drogas. Então é difícil, né? Os espinhos do mundo sufocam sim, mas sufocam por quê? Porque nós deixamos. Lembra do esquema da raiz que eu falei para você no outro devocional? Que a semente está aqui, aí a raiz vai crescendo e ela cresce para dar suporte e sustentação para aquele que vai crescer. Se a árvore crescer forte, os espinhos vão ser afastados, assim como as pedras foram afastadas também. E aí eu já vou terminar aqui também falando do último versículo, que é o versículo 8, que diz assim, e outra caiu em boa terra, deu fruto, a 1, a 100, a outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus explica, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Por que essa aqui é a parte mais importante? Não vou falar que é 100% só isso importante, porque isso só acontece porque o semeador, lembra da primeira parte desse devocional, do primeiro videozinho, porque o semeador saiu a semear, ele teve uma atitude que uma semente pôde cair em terra fértil, num coração disposto, que criou raiz e que deu sementes, ou seja, que multiplicou aquilo lá, multiplicou a 100, a 60 e a 30 por 1. Então essa pessoa que ouve isso com o coração disposto, com fé, com coragem para seguir em frente, essa pessoa vai multiplicar, ela vai criar raiz e ela vai dar frutos. E por que isso é importante? Porque Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis. Se conhece uma árvore pelo seu fruto. Então pelos frutos vos conhecereis. Jesus não vai te conhecer pelo seu nome, pelo seu RG, pelo seu sobrenome, pela sua careta, pela sua cara, se você tem nariz grande, se você está nariz pequeno, se ele é achatado, se ele é fino, se você é barbudo, se você não é. Jesus vai conhecer você pelos seus frutos. Frutos da onde? Vindo dessa semente que foi pregada um dia no seu coração, que é a semente do Evangelho. Assim como será conhecido na vida daquele que você semear. Então, quando você levar o Evangelho, levar a palavra, invista tempo, não tenha pressa. A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Quando você ajuda um pecador a se arrepender, e uma multidão de pecados é perdoada, então você vê que aí Deus se alegra com isso. Imagine você sendo talvez o canal ou a ponte que Deus usa para que uma pessoa se converta e essa pessoa venha ser um grande homem de Deus, um grande evangelista, uma pessoa usada por Deus realmente. Não como uma mídia ou como um popstar gospel, até isso tem hoje, um popstar gospel, uma pessoa de fama ou sucesso, não, mas uma pessoa realmente voltada para o Senhor, que vive para o Senhor. E olha que interessante, eu gosto de comparar uma pessoa que evangeliza, um semeador, a uma ponte. Ele tem esse trabalho de fazer a ligação entre Jesus Cristo e uma pessoa que está isolada no mundo, perdida no deserto, perdida lá, sei lá onde for, no Egito, onde você quer se situar, ou perdido nas trevas, é uma ponte, uma escada, uma corda. Mas eu gosto da ponte porque a ponte ela se enquadra bem no que Jesus disse para nós. Se você for ver, a ponte ela pode ser a ponte mais bonita que existe.
ela vai ser o quê? Pisada e esmagada, certo? Pelo trânsito de carro, de veículo, de animais, seja lá o que for. Mas enfim, fundamentalmente as pontes, elas são o quê? Pisadas. Então, se você é uma pessoa que leva o Evangelho e você vai ser a ponte entre Jesus e outras pessoas, pode ter certeza que em um momento ou outro você vai levar umas pisadas. Você vai levar umas pisadas porque vai te deixar, vai permanecer, isso vai deixar, desculpa, isso vai fazer com que você permaneça humilde, com que você sempre dependa de Deus e a glória vai ser sempre do Senhor Jesus. É muito ruim realmente ser pisado, mas quando você vê que uma pessoa que você levou uma palavra, uma semente, se converte ao Senhor Jesus Cristo, quando ele se entrega, começa a crescer, viver experiências maravilhosas, não há nada como isso. Nada é tão bom quanto ver uma pessoa se achegar ao Senhor Jesus. Então pense nisso, não deixe que os espinhos deste mundo, desse século, enfraqueçam o teu evangelismo, nem o teu crescimento, o crescimento da tua raiz, a tua profundidade de raiz, o teu aprofundar, né, no Evangelho, e que você possa sempre frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Que cada vez que você abrir sua boca, você possa falar da palavra do Senhor, que você possa edificar vidas, que pessoas sejam salvas, que pessoas se arrependam, que pecados sejam perdoados, que haja cura, que haja milagre, que haja a verdadeira libertação, a verdadeira transformação, a verdadeira mudança de caráter, mudança de vida, para a glória e honra única e exclusivamente do Senhor Jesus. Deus abençoe, até a próxima, nos vemos aí nos Semeadores do Rei Yeshua. Fica com Deus.